todas, sejam primeiramente muito bem-vindas nessa imersão. Espero que entre mais gente, se não entrar tudo bem, vai ser a gente mesmo. E como eu disse, o nosso tema é como descobrir se o nosso corpo está inflamado. Então eu quero começar aqui primeiramente lendo um versículo e nós vamos finalizar também lendo outro versículo. Então 1 Coríntios 10, 31 diz assim, mas antes deixa eu me apresentar para minha querida que está aqui, né, convidada da Silmara, já disse ela que já dei as boas-vindas, eu me chamo Luana Silva, eu sou formada em técnico em nutrição e dietética e sou mentora de emagrecimento e comportamento e pela graça e misericórdia de Deus, também atuo como pastora, né? Ajuda aí também na parte espiritual, atuando aqui na palavra do Senhor. Então, quero ler aqui 1 Coríntios 10, 31, que diz assim, assim quer que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse versículo nos ensina algo extraordinário. O que ele nos ensina? Que até os nossos hábitos alimentares, eles devem refletir o respeito e a gratidão a Deus. Comer bem, com equilíbrio e sabedoria, é uma forma de honrar o nosso corpo, o corpo que Ele nos deu. Então, nós podemos glorificar o Senhor também com o nosso corpo, com a nossa forma de viver, com a nossa forma de ser, de agir e principalmente com o nosso corpo. É o que diz aqui essa palavra de 1 Coríntios. E no final a gente vai ministrar uma outra palavra embasando tudo que eu vou pontuar aqui para vocês, que é a parte mais técnica, a parte mais, né, científica da coisa, para que vocês possam entender. Então, se vocês tiver papel e caneta, se quiser anotar, fazer alguma anotação que seja de relevância para vocês, fiquem à vontade, tá bom? Então, primeiramente, a gente vai descobrir aqui o que é inflamação. A gente fala tanto inflamação, corpo inflamado, mas a gente fica com dificuldade de compreender o que de fato é inflamação. Então, lá, a inflamação no corpo, ela é uma resposta, na verdade, natural do nosso sistema imunológico. Algo que ele recebe, ou melhor, que ele percebe como se fosse um tipo de ameaça. Então, a inflamação, ela é uma resposta do nosso sistema imunológico e quando ela percebe que o nosso corpo está sendo atacado de alguma forma, ela vai entrar como uma proteção, como uma espécie de cura. Então, por exemplo, a inflamação, ela tem dois tipos, a crônica e a aguda. A inflamação crônica é a fadiga constante. Não sei se vocês já passaram por isso ou conhecem alguém que está sempre com fadiga. Meu, parece que ela tá sempre ali, fadigada, faz as coisas e é uma fadiga constante. Aquela fadiga não acaba nunca. Outros sintomas de inflamação no corpo são dores musculares e nas articulações, sabe? Juntas, a gente começa a sentir dores ali na junta, isso também é um processo inflamatório. O corpo já está sinalizando que o seu corpo está inflamado. Você passa 2, 3 dias sem ir ao banheiro. Isso já é um sinal que o seu corpo está ali inflamado, está gritando por socorro, ele está falando assim, ó, presta atenção que está aqui alguma coisa fora do lugar e precisa ser cuidado. Um outro fator também de sintomas da inflamação é o ganho de peso. Quando a gente começa a ganhar peso, também, além, logicamente, da gente estar comendo em excesso, comendo mais do que deve, isso automaticamente vai inflamando o corpo. Automaticamente a gente vai ali ganhando peso. E outro ponto importante é quando a pessoa já está acima do peso e ela tem muita dificuldade de emagrecer. Quando uma pessoa ela tem dificuldade de emagrecer, o corpo dela de fato está inflamado. E quando é que essa pessoa consegue emagrecer? Quando ela se submete a um processo de desinflamação. Aí sim o corpo dela vai começar ali a trabalhar na questão da perda de peso. E outra coisa, outros sintomas que é pouco conhecido, quase que ninguém fala sobre isso, e é muito difícil a gente perceber. Eu não sei se vocês aqui já ouviram falar em névoa mental. Quem aqui já ouviu falar em névoa mental? Não sabe não o que é isso, né? Quando o nosso corpo está inflamado, a gente tem essa névoa mental. O que é névoa mental? Dificuldade de se concentrar. A pessoa ela não, a gente começa a esquecer o que ia fazer ali na cozinha. O que eu parei aqui para fazer alguma coisa? Não lembro mais o que eu ia fazer. Então, um dos sintomas mental que a inflamação causa também é a dificuldade de se concentrar e o esquecimento. Outra coisa, o sistema imunológico, ela vai atacar o sistema central nervoso, ela vai afetar o corpo em um todo. Então,
afeta, sem áreas emocionais, vai afetar a saúde, vai afetar a parte gastrointestinal, vai afetar a sua mente, vai afetar gastrointestinal, vai afetar a sua mente, vai afetar tudo. Ela com suspeita de que estava na menopausa, porque os sintomas dela é bem característico de menopausa. E a médica disse assim, olha, você está muito longe de estar na menopausa. Isso aqui não é sintoma da menopausa. Pode ser que você esteja com, né, uma tireoide aí atacada, por isso que você está assim. E eu falei para ela, olha, o seu corpo pode estar inflamado, porque todos os sintomas que você está dando é de um corpo inflamado. E aí, o que o médico mandou ela fazer? Gente, eu fico observando essas coisas, eu falo, gente, até os médicos hoje em dia, eles estão procurando atalhos para cuidar de pessoas. E o médico indicou ela fazer o quê? Tomar Ozempic. Gente, Ozempic é um remédio que ajuda a emagrecer? Ajuda. Mas as consequências disso não vale a pena. Não vale a pena a pessoa se submeter a um remédio para tirar a fome. Essa pessoa ela vai ficar com carência nutricional. Essa pessoa vai ter queda de cabelo. Essa pessoa vai ficar flácida, ela vai ficar feia. Ela vai perder massa muscular porque ela geralmente não treina, ela não tem força, né, para treinar. Então, quem se submete a tomar remédio para emagrecer, tem que saber das consequências disso. Tem que ter acompanhamento nutricional, ela precisa se alimentar de forma adequada. Por quê? Porque o Ozempic ele emagrece, mas ele não desinflama o corpo de ninguém. Ou seja, essa pessoa ela vai continuar doente, ela vai continuar com as patologias que já existem, ela não vai prevenir doenças e isso vai gerar outros fatores. Lá na frente, um reganho de peso, o efeito rebote. A pessoa emagreceu 10 quilos, nossa, eu emagreci 20 quilos com o Ozempic, com uma Maljor, é o nome do remédio aí que também tem, com a caneta. E eu falo para essa pessoa, olha, agora você precisa se manter com esse peso. E como que você vai fazer isso? Através de uma alimentação, não tem para onde correr. Aí a pessoa vem me falar assim, nossa, estou me sentindo feia, pelancuda, flácida. Lógico que você está pelancuda e flácida e inflamada ainda por cima. Por quê? Porque você pegou um atalho que não é saudável. Então, hoje em dia, infelizmente, muitos profissionais da área da saúde estão pegando atalhos para cuidar de pessoas. E qual foi a resposta dessa moça? Ela disse assim, olha, eu não quero me submeter a tomar Ozempic, eu não quero tomar Ozempic, eu quero ir pelo caminho que é mais difícil, mas que vai me dar um retorno. E aí a gente conversando, eu falei, olha, eu vou te orientar a não tomar mesmo. Procure fazer da forma correta, porque aí sim você vai ter um excelente resultado. Por mais que você já esteja aí com seus 49 anos, provavelmente esses sintomas que você está sentindo é problema hormonal sim, né? Pode ser tireoide, pode ser outras coisas. E ela acabou, infelizmente, ficando com resistência insulínica. Resistência insulínica é uma resposta de um corpo inflamado. Percebe isso? Então, essas informações, meninas, é muito valiosa, é muito importante para vocês, para a gente divulgar isso para outras pessoas. Isso aqui deve ser algo, tipo, coletivo. Quantas pessoas que devem, poderiam estar aqui participando, entendendo um pouco mais, porque saúde é uma coisa que eu costumo dizer, não se compra. Saúde não se compra. Você pode ser milionário, ter o dinheiro que for, se você ficar doente, tem doenças que seu dinheiro não paga, não recupera. Então, por que não começar agora a mudar, né, o nosso estilo de vida, a nossa forma de nos alimentar? Porque tudo começa, minhas irmãs, na nossa mesa. Então, vamos lá às causas que levam à inflamação crônica. O que leva às causas da inflamação crônica. Um ponto aqui que é muito importante, que eu sei que é a dificuldade de muitas mulheres, porque trabalha, porque é dona de casa, chega cansada, tem que fazer janta, tem que cuidar de filho e não tem tempo para se cuidar. Mas, infelizmente, é um dos fatores que leva um corpo inflamado e que leva a doenças crônicas, que é o sedentarismo, né? O sedentarismo leva as mulheres, principalmente nós mulheres, que parece que a gente nasceu com todos os problemas nas nossas costas, né? Parece que tudo sobrou para nós. Bendita Eva que fez isso. Então, o sedentarismo, ele é uma causa que leva à inflamação crônica. O que isso tem a ver? A gente precisa se movimentar, movimentar o nosso corpo. O nosso corpo não é feito para ficar parado, né? Desde lá dos primórdios,
na época de 300 mil anos atrás, os homens eram sempre magros, né? As mulheres eram magras. Por quê? Eles tinham um ritmo de vida completamente diferente do nosso. Naquela época não existia diabetes, não existia hipertensão, não existia obesidade, que é a doença do século, é a obesidade. Porque esse povo, ele precisava caçar para comer. 3 dias eles ficavam caçando ali para trazer as refeições, até preparar. O povo meio que passava fome, né? Falando o português correto, passava fome. Então esse povo tinha um corpo muito diferente dos nossos. Então o nosso corpo, na nossa essência, na nossa matriz, no nosso DNA, ele não é feito para ficar gordo, ele não é feito para ficar parado, ele é feito para se movimentar. E a palavra de Deus nos orienta que nós devemos nos movimentar. Existe um ditado que diz que água parada acumula bicho. Um corpo parado acumula doença, gente. É literalmente isso. Uma das causas também que leva à inflamação crônica é o estresse crônico. Gente, estresse é uma coisa que às vezes, ou na grande maioria das vezes, a gente não consegue controlar. Essa que é a verdade. Por que que a gente não consegue controlar? Porque a gente não busca as técnicas para que a gente controle esse estresse. Estresse todos nós temos. Todas as pessoas sofrem de estresse em algum grau, em algum nível. Umas moderada, que é o padrão, é um estresse do dia a dia. Outra já está num estresse crônico, que ela já começa a sentir na pele. Urticária, coceira, dor de cabeça, agitação, não consegue dormir, não consegue se concentrar, não tem foco, não tem ânimo, ela está num pico de estresse tão crônico que ela começa a ter bruxismo, acho que essa é a palavra, ranger de dentes na madrugada inteira. Isso faz pressão na cabeça, machuca os músculos da face, zumbido no ouvido o dia inteiro e não sabe o porquê. Aí vai no médico, olha, você não tem nada, aí passa no psiquiatra, você tá com estresse. Aí vai te dopar de remédio. Então, o estresse crônico, gente, é uma coisa que inflama o corpo da gente, atrapalha quem está em processo de emagrecimento. Por quê? Porque quando a gente está num nível de estresse muito elevado, a gente recebe uma descarga de cortisol, que é o hormônio do estresse. E isso elevado demais é prejudicial. Esse hormônio não é prejudicial, mas quando é em excesso, a gente acaba ficando doente, acaba ficando inflamado. Então, o que a gente tem que fazer? Procurar meios de centralizar esse estresse, controlar esse estresse de alguma forma, né? Existem muitas técnicas, existem médicos, psicólogos que nos ajudam, né? Aqui tem uma, pode falar melhor do que eu, ajuda a amenizar essa questão. Causa da inflamação, sono ruim, pessoas que acordam muito no meio da madrugada, não conseguem ter um sono de qualidade, tá o tempo inteiro ali, dorme muito tarde, acorda tarde, não tem um sono regular, não dorme cedo. Isso também ajuda no processo de inflamação. Lembrando, gente, que inflamação contínua, sem tratamento, leva a doenças crônicas, leva a doenças autoimunes que não tem cura, entende? Por isso que é importante a gente prestar atenção. Inflamação leva a doenças que muitas das vezes não tem cura. Diabetes tipo 2, cânceres, Alzheimer, problemas cognitivos, entre outros fatores. Tudo por causa de um corpo inflamado. Então parece que é bobo, mas não é. É muito sério, isso é muito grave. Álcool em excesso para quem bebe, tabagismo para quem fuma, né? A gente sabe que existe pessoas, infelizmente, no nosso meio que tem, né, esse vício, ainda que oculto, mas toma lá sua cerveja de final de semana ali, 3, 4, 10 latas de cerveja, isso com certeza vai levar à inflamação do corpo, vai prejudicar fígado e outros órgãos do corpo. Doenças autoimunes, como eu já falei aqui também, leva à inflamação. Alimentos inflamatórios é uma coisa que eu bato muito na tecla com as minhas mentorandas. Olha, açúcar, farinha, todo tipo de farinha branca, todo tipo de açúcar leva um corpo inflamado. E quando esse corpo está inflamado por esse tipo de alimento, quem vai sofrer? Vai sofrer o teu intestino. O teu intestino inflamado vai gerar ali patologias, vai gerar estresse, vai gerar ansiedade, vai atrapalhar a sua vontade de viver. Você fica enfesado, né? Porque ali vai ter uma má digestão, enfim, vai acontecer muitas coisas. Então, alimentos inflamatórios também é um causador de inflamação crônica no nosso organismo. Obesidade e gordura visceral.
O que é a obesidade? A gente já sabe que é uma pessoa que está ali acima do peso. Mas uma coisa que é para a gente prestar muita atenção, nós mulheres, nós temos que fazer um acompanhamento. Eu sempre falo para todas as mulheres que finaliza a mentoria comigo, após finalizar a mentoria, não acabou ali o processo dela. Entenda uma coisa, todas nós, eu, a dona Carmen, a Silmar, a Fabi, todas nós somos uns gordas em tratamentos. Nós não estamos gordas, mas nós somos gordas em tratamento. Esse tratamento que nós estamos fazendo agora, nesse momento de mentoria, é para o fim da vida. Ah, mas Luana, eu já emagreci, já estou na minha meta. Você vai continuar fazendo o seu tratamento. Sabe por quê? Porque se você parar, se você estagnar, se você pensar assim, já perdi meus 20 quilos, estou aqui bonitona, toda gostosona, agora eu vou pisar o pé na jaca, vou comer o que eu quero, quando eu quiser, do jeito que eu quiser, vai voltar a engordar de novo. Por quê? Porque o nosso tratamento ele é contínuo e nós devemos fazer acompanhamento. Como que eu faço esse acompanhamento? Lembrando sempre da regra 90/10. O que é 90/10? 90% do meu tempo, da minha alimentação precisa ser saudável. 10% do meu tempo eu posso me dar o prazer de comer aquilo que eu gosto. Não o dia inteiro, não uma quantidade exuberante, entende? 90% me alimento de forma adequada. Isso eu estou falando depois que você já passou pela sua fase do emagrecimento, que você não precisa mais estar em déficit calórico. Então, 10% você pode ali sair, comer aquilo que você quiser, quem manda na sua vida é você. Sempre lembrando que existem produtos, alimentos, que vai prejudiciar o corpo. Então, é evitar ou comer com muita moderação, né? Buscar essa fonte de equilíbrio. E como eu ia falar, como que a gente faz um acompanhamento no nosso corpo? Uma fita métrica pode salvar a sua vida. Uma fita métrica pode nos dar sinais de que a gente está saindo fora do eixo. Como que eu faço isso? Meça a sua cintura, meça seu abdômen, meça seu quadril. A mulher, ela não pode ultrapassar 80 centímetros de cintura, 88 de abdômen. Ultrapassou essa meta, ultrapassou essa quantidade, ela pode e tem a probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, a nossa cintura tem que estar abaixo de 80, 80 para baixo. 80 para baixo, tá bom, né? Você já não está ali no fator de risco. E um dos fatores também que leva à questão da inflamação é poluição. O ar que a gente anda em São Paulo é um lugar muito poluído, fumaça e tantas outras coisas. E toxinas. Toxina, gente, é esse ponto aqui que eu quero trazer para vocês. As toxinas são milhares de toxinas. Ao longo da nossa vida, a gente entra em contato com mais de 600 mil tipos de toxinas no nosso corpo. E tudo isso entra para dentro do nosso corpo. Vou dar aqui exemplo, porque a gente aqui é mulher, a gente está sempre usando isso, todo santo dia praticamente. Umas usam mais, outras usam menos. Eu vou dar aqui alguns exemplos do que são de onde vêm essas toxinas. Esmalte, tinta de cabelo, batom, desodorante, seja ele qual for, perfume, hidratante, lápis de olho, blush, maquiagem no geral, química de cabelo, tintura, panela de alumínio que a gente usa, panela que tá riscada. Sabe essas panelas antiaderentes que a gente tem na cozinha? Que quando ela tá toda riscada? Gente, essas panelas é um veneno para nossas vidas. Um veneno. Toda vez que você perceber que a tua panelinha tá toda riscada ali, nossa, perdeu o teflon, joga fora. Joga fora e compra outra. Por quê? Porque aquela substância vai liberando toxinas extremamente nocivas para nossa saúde. E quando você cozinha o alimento, aquelas toxinas ficam tudo na sua comida. Você não sente cheiro, você não sente gosto, você não sente absolutamente nada. Você não está nem vendo aquela toxina, mas ela está presente no seu alimento. Principalmente se a gente guarda essa panela na geladeira com o alimento e fica 2, 3 dias ali. Percebe? Então, panelas que já está arriscada também é uma forma de transmitir toxinas para o nosso corpo e inflamar. Poluição, como eu já falei, coisas externas, tudo aquilo que a gente passa no nosso corpo, tudo aquilo que a gente passa na nossa cabeça, no nosso cabelo, isso vai entrar na nossa corrente sanguínea.
Todas vocês aqui que passaram em mentoria fizeram um detox de 7 dias. Quem passou por isso, lembra? Eu não lembro, eu acho que vocês viram o vídeo que eu disse assim, meninas, evitem essa semana de usar desodorante, de usar perfume, de usar maquiagem. Evite. Por quê? Porque a gente está num processo de limpeza, de fazer uma faxina no seu corpo. Então, para desinflamar esse corpo, eu preciso remover o que inflama. Se eu quiser desinflamar o meu corpo, como que eu vou desinflamar o meu corpo se eu estou colocando para dentro do corpo aquilo que inflama? Então vai ser trocar 6 por meia dúzia, não vai acontecer, não vai desinflamar. Então para que eu desinflame, eu preciso tirar aquilo que inflama. Seja alimento, seja cosmético, seja o que for, eu preciso retirar por um tempo ali para dar um respiro no nosso corpo. Há muitos anos atrás eu fui dona de salão de cabeleireiro e eu fiz curso de manicure. E lá no curso a gente aprendeu o quê? A gente costuma fazer a unha no final de semana e passa a semana inteira com a unha feita. E aí o que a gente faz? No sábado a gente vai na manicure de novo, pintar a unha. A gente não dá um descanso para essa unha. Então, uma dica valiosa para vocês que gostam de pintar a unha, fica ali 2, 3 dias sem esmalte na unha. Fica 2 dias, um dia que seja, sem esmalte na unha, para que a tua unha respire. Porque esmalte é química. É processo químico, vai entrar toxina no nosso corpo. Então a gente precisa ali, geralmente o manicure não vai dizer isso porque ela quer ganhar dinheiro, né? Então eu tô dizendo aqui porque eu já não atuo mais. Então é sempre bom a gente, pelo menos um dia, ficar sem comer carne nenhuma, um dia ficar sem usar nada de maquiagem, nada de química no corpo inteiro, ficar zen do jeito que Deus mandou a gente nesse mundo. Então é bom, gente, a gente pelo menos 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, entrar. Tudo bem, mas você quer que eu saia fedida? Não, gente, procura um desodorante aí mais natural, que não tenha alumínio, que não tenha química, né, algo mais natural, para não sair fedido. Mas é bom, de vez em quando, a gente dar esse respiro pro nosso corpo. Nosso corpo é toda hora, a gente entra em contato com substância toda hora. Por isso que a gente vive doente, vive estressado, vive ansioso, vive inflamado. Não só por conta de uma alimentação baixa em nutrientes, mas por conta de todos esses fatores que eu pontuei aqui. Todas essas causas levam a um corpo inflamado. Então, eu vou fazer uma comparação para vocês entenderem que a inflamação é como se fosse o alarme de um incêndio no nosso corpo. Lembra disso? A inflamação é um alarme de um incêndio no nosso corpo. Quando essa inflamação ela é rápida, ela ajuda a apagar o fogo mais rápido, que é a inflamação aguda, do cortezinho que eu falei lá no começo. Mas se esse alarme, que no caso é a inflamação crônica, ele não desligar, ficar ali o tempo inteiro sinalizando, ele vai causar muitos danos à nossa saúde. Então a gente precisa prestar atenção, com mais carinho, com mais amor ali para o nosso corpo. E aí, a pergunta que não quer calar é, Luana, como eu faço para desinflamar o meu corpo? Eu já dei aqui a primeira dica. Então, o que a gente faz? Quando eu quero desinflamar o meu corpo, primeiro eu preciso saber qual é o nível dessa inflamação. Se é uma inflamação crônica, eu não vou falar da aguda, porque a aguda sara fácil, né? Um corte, uma infecção, tomou um remédio, vai sair. Mas quando eu falo de uma inflamação crônica, que é silenciosa, que é lenta, né, que ela é progressiva, que ela dura meses, ela dura anos, eu preciso descobrir o grau dessa inflamação. Porque existem doenças, autoimune, diabetes, entre outras doenças que é inflamatória, que aí vai precisar de fazer uso de medicamento. Mas, se ela é uma inflamação voltada mais porque eu só como bobagem, eu não tenho uma alimentação regrada, então eu posso desinflamar o meu corpo através da nutrição, através de alimentos específicos. Meninas, alimentos específicos para tratar um problema de inflamação. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você for no médico e falar assim, doutor, eu estou sentindo dor no estômago, tudo que eu como me dá refluxo, tudo que eu como me dá azia, ele vai te dar dipirona? Ele não vai te dar dipirona. Sabe por que ele não vai te dar dipirona? Porque dipirona não causa problema, não cura gastrite, não cura úlcera. Então o que ele vai te dar? Um remédio específico para aquela causa, para aquele problema, entende? Então se a pessoa vai no médico e ela está com uma queixa no intestino, olha, eu vivo com dor, eu vivo estufada, ele vai virar você do avesso para tentar descobrir se você tem
síndrome do intestino irritável, se você tem disbiose, se você tem doença de Crohn, se você tem retocolite, se você tem algum tipo de inflamação no seu intestino. Todas essas doenças são inflamatórias, mas para cada uma tem um tratamento. E você acha que com a alimentação seria diferente? Não é diferente. Então, quando eu estou com a inflamação no meu corpo, eu preciso usar alimentos específicos para sarar, para curar essa inflamação do meu corpo. Não é comendo feijão e arroz e frango e alface que meu corpo vai ser desinflamado, porque não vai. Não é eu comendo tapioca, cuscuz e pão de manhã, meu corpo não vai desinflamar. Não é eu tomando 3, 4 xícaras de café com açúcar ou adoçante por dia que meu corpo vai desinflamar, porque não vai. Entende? Então, para eu desinflamar o meu corpo, é necessário alimentos específicos. Assim como eu dei o exemplo aqui da medicação. Então, a gente vai falar aqui sobre três tempos que leva, em média, para o nosso corpo desinflamar. Tem um curto prazo, um médio prazo e um longo prazo, dependendo do nível de inflamação que esse corpo esteja e a causa dele especificamente. Então, vamos lá. Através de uma alimentação ideal, né, e diferenciada para esse problema, e eu não estou falando de emagrecimento aqui não, tá, gente? É para desinflamar. Ali, através de um plano alimentar, a gente tem, leva, em média, a curto prazo, de 3 a 7 dias para o seu corpo começar uma restauração, para o seu corpo começar a desinflamar. De 3 a 7 dias. Começou uma dieta, eu vou colocar nesse termo para vocês entenderem melhor. Começou uma dieta ali específica, anti-inflamatória, seu corpo vai responder de 3 dias para frente. Seu corpo vai começar a responder de 3 a 7 dias. E quais são as melhorias que você vai observar durante esse período de 3 a 7 dias? Primeiramente, o inchaço abdominal vai diminuir. Você vai perceber, a sua barriga está começando a baixar. Opa, o negócio começou a funcionar. Então, vai diminuir o inchaço, você vai tirar toda a retenção de líquido, você vai perceber essa retenção indo embora, o corpo vai ficando mais murcho. A energia, você vai sentir mais energia no seu corpo, e isso de 3 a 7 dias é o começo que você já vai começar a sentir isso. A qualidade do sono também vai melhorar, tende a melhorar quando você entra numa dieta anti-inflamatória. Isso aqui vai começar a acontecer de 3 a 7 dias. Qual que é o prazo de médio prazo, para você ter uma redução significativa da inflamação? Um médio prazo leva de 2 a 6 semanas. De 2 a 6 semanas. Por que é que quando eu começo a fazer um tratamento, eu não posso interromper? Todo mundo aqui já fez tratamento que o médico falou assim, olha, você tem que seguir certinho, nos horários certinho, e não pode interromper. Se você interromper, o seu tratamento já foi pro ralo. Então, você vai ter que começar tudo novamente. Então, para você ter uma redução significativa da inflamação, uma coisa mais aprofundada, leva de 2 a 6 semanas. É uma coisa mais extensa. Então, ali, o que você vai perceber como melhorias durante esse período de 2 a 6 semanas? Aí, a coisa vai se intensificar um pouco mais. Você já vai começar a observar que as dores articulares vai diminuir, as dores articulares vai parar, sintomas intestinais vai começar a se regular, vai desaparecer, a pele vai começar a melhorar, vai ficar mais viçosa, mais bonita, mais, sabe, aquele tchan, aquele up, vai começar a perceber já nessas 6 semanas, né? E os marcadores de exames, aqui a dona Carmen pode falar sobre isso. Os marcadores de exame vai começar a baixar, vai começar a regular tudo certinho, tudo por causa de uma dieta anti-inflamatória. Isso daqui na 2ª para 6ª semana. Para 6 semanas você já consegue ver algo mais aprofundado. Agora, para a gente ver um efeito profundo desse tratamento e sustentável da inflamação, digamos assim, para ela desaparecer da sua vida, é de 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses. É muito difícil. Olha, até hoje, dentro desses 4 anos de mentoria, a pessoa que mais ficou tempo comigo ficou 5 meses. 5 meses ela ficou. Lógico que conseguiu muitos resultados.
Mas para você ter uma significativamente, algo mais profundo no tratamento da desinflamação, é de 3 a 6 meses. E o que você vai perceber no longo desse período? Aqui a coisa vai ficar ainda mais profunda, né? O nosso organismo são feitos por várias coisas, né? Então a gente vai percebendo a melhoria disso, vai perceber a melhoria daquilo, mas tem muito mais coisas que a gente também pode ser curado através da nutrição, que é a regulação da inflamação crônica. Ela vai começar a se regular. Não vai ficar esse alarme o tempo inteiro lá sinalizando, mandando um sinal de que tem alguma coisa aqui fora do lugar, eu quero tratar, mas não tem. Então, a regulação da inflamação vai começar a ficar equilibrada, vai estabilizar a questão hormonal e metabólica também, né? Pessoas que têm uma tendência ali, uma pré-diabetes, uma resistência insulínica, vai começar também ali a estabilizar a parte hormonal e metabólica. Gente, isso aqui é fantástico, é a coisa mais linda de se ver. O corpo entrando ali no equilíbrio, no eixo, naquilo que é bom para a gente viver, naquilo que Deus quer que a gente viva. E a redução, isso daqui, gente, não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. A redução de risco de doenças cardiovascular e autoimune. De 6 meses para frente, se você conseguir se manter, né, dentro de uma dieta anti-inflamatória aí, 6 meses, 1 ano, eu te garanto que você vai ser outra pessoa, você vai ser outro ser humano. É difícil? É difícil. Por quê? Porque você vai precisar fazer renúncias, você vai precisar fazer escolhas e você vai precisar saber lidar com tudo o que vai vir, né, no seu caminho. Por quê? Como eu falei na mentoria, na imersão passada, é muito uma questão de mentalidade, né? Então eu preciso saber qual é a minha motivação, por que eu estou fazendo isso, o que eu quero para minha vida, o que eu quero para minha velhice, né? E entender que eu posso sim fazer escolhas inteligentes. Então, todos esses fatores, de 6 meses para 1 ano, você vai se transformar, você vai ser outra pessoa. Talvez uma mulher de 30 anos pode invejar uma senhora de 60 anos. Eu já vi senhoras de 60 anos que dá um pau numa menina de 20 anos. Linda de se ver. A pele, eu já me deparei com uma senhora que eu falei, quando eu chegar na tua idade eu quero ter essa pele. Que pele é essa? Que rosto é esse? A mulher não tinha uma ruga, gente, e tinha mais de 60 anos de idade. Por quê? Você acha que ela era botox? Não. Uma alimentação saudável, hidratação ali, ó, na linha, uma vida exemplar, atividade física. Então, isso está tudo ao nosso alcance. Então, gente, toda essa parte aqui de como você descobrir se você está inflamado, eu quero aqui fazer uma pergunta. Quem de vocês sentem algum desses sintomas que eu falei aqui? Quantos ou se sente? Pode falar. Quase todos antes de começar. Quase todos. Agora eu tô super feliz. A minha glicose, ontem eu ainda medi, tá 84. Uau! Entende? Então baixou tudo. Os exames zeraram tudo. Baixou tudo. Então eu tô muito feliz. E a senhora, dona Carmen, está na parte da... chegando ali no efeito profundo, de 3 meses, que a senhora ficou quase isso comigo, né? Quase isso. 3 meses. Então, a senhora já se aprofundou um pouco mais no tratamento da inflamação. Saiu da parte rasa, saiu da parte média, e agora a senhora se aprofundou um pouco mais. Por isso que tudo estabilizou. É o meu organismo, igual eu falei pra Luana. Junho e julho, pra mim, é os piores meses, porque é aniversário atrás de aniversário, aniversário atrás de aniversário, e agora ainda tô de férias. Então eu falei, gente, eu preciso realmente, você tem que sentar e fazer as escolhas. Exatamente, exatamente. Saber que precisa ter essa consciência, acordar para a coisa, acordar para o corpo. Exato. Acordar para o corpo. Essa é a lição que eu tirei de tudo isso. E agora já estou aprendendo. Quando o meu corpo sente sede, sabe? Assim, você vai ficando muito esperta. Exatamente. Meu corpo. Exatamente. O corpo antes, ele sinalizava, o nosso corpo sempre sinalizou. Só que antes, quando a gente não tinha conhecimento, a gente não entendia, não conseguia identificar. Hoje é diferente.
Se você tá ali se alimentando certinho, se você come uma comida fora, muito gordurosa, fritura, o seu estômago pesa na hora. Não é, Fabi? O seu intestino sente, nossa, que é isso? Por que... Hoje mesmo eu recebi uma pastora que eu tô acompanhando, ela disse assim, Luana, eu comi uma parmegiana esses dias, mas eu passei tão mal. Eu falei, vai? Entende? Porque o nosso corpo, ele está limpo, gente. Imagina, ó, eu tô com um blazer branco aqui, certo? Se cair qualquer sujeira, uma mancha de óleo aqui, vocês vão notar de longe, vai ser gritante. Porque tá limpo, é claro. Então, quando eu coloco ali uma comida pesada, gordurosa, cheia de óleo, fritura, calórica, o corpo ele vai falar, meu filho, eu não aceito mais isso. O que eu quero é aquilo que você está me dando. Quando você coloca isso, você... E aí, gente, isso abre janelas, isso aqui é assunto para outra situação, mas isso abre janelas para você voltar aos velhos hábitos. Quando você come comidas assim frequentemente, daqui a pouco você está comendo igual antes. É igual a frase dos alcoólatras anônimos, evite o primeiro gole. A gente fala, evite a segunda mordida, porque a primeira é inevitável, né? Você já está ali experimentando. É brincadeira, gente. Vocês podem comer sim, mas que seja com moderação, sabe? Não, é uma coisa esporádica, não todo final de semana, até por conta de uma questão de saúde, para evitar essas inflamações. Nada de terrorismo, a gente pode comer de tudo, mas não tudo o tempo todo, entende? Então isso é muito prazeroso, você ver o resultado no teu corpo, na tua saúde, na tua autoestima, na sua pele, no seu cabelo, em tudo. A gente pode ficar doente? Pode. Né? A gente é ser humano, é carne, a gente está aí, é vulnerável a tantas coisas, poluição, toxinas e tantas outras coisas. Mas existe uma grande diferença. Quando eu cuido desse corpo, através de alimentação, de atividade física, se eu ficar doente, eu tenho uma grande chance de me recuperar fácil. Fácil. Eu dei uma palestra semana passada numa igreja e eu contei o caso do Paulo Zulu. Eu acho que eu falei aqui na mentoria passada que ele teve câncer. E o médico disse assim para ele, olha, a tua recuperação foi excelente. Por quê? Por causa do estilo de vida dele. O homem tem uma horta no fundo da casa dele, come tudo orgânico. Aí tem dinheiro, também pode, né? Mas assim, come tudo fresco, tudo orgânico, muita salada, muito legumes, muita verdura, treina, atividade física. Teve um câncer, não escapou de ter. Mas olha a recuperação desse homem. O médico disse para ele, se você não tivesse esse estilo de vida, você não teria se curado da forma que você se curou. Entende? Então, nós temos que ter essa consciência de, meu Deus, a saúde é o bem mais valioso que o Senhor nos deu. E nós temos que preservar isso. Gente, e eu vou finalizar aqui, eu quero ler uma passagem para embasar tudo que eu estou falando aqui. Luana, você falou sobre tempo, quanto tempo leva para o nosso corpo desinflamar, você falou das causas, você falou dos sintomas, mas como eu posso fazer isso? Então a palavra do Senhor vai nos orientar agora, amém, minhas irmãs? Se quem tiver Bíblia pode abrir, quem não tiver não precisa, quiser fazer anotação pode fazer também. É um texto muito conhecido e muito usado nas igrejas para ser feito jejum. Todo mundo aqui um dia na vida fez jejum de Daniel. Quem já fez jejum de Daniel aqui? Todo mundo fez jejum de Daniel, né? E só que assim, é um jejum que a gente entende, que a pessoa tá ali querendo fazer um jejum espiritual e vai se submeter a legumes e tudo mais. Só que a gente sabe que fisiologicamente vai funcionar por um tempo e depois tudo volta ao normal. Então vamos entender uma coisa? Daniel capítulo 1, versículo 12 e 15 diz assim, peço-lhe, aqui é Daniel pedindo aqui para aqueles servos, né, do rei, ele diz assim, peço-lhe que faça uma experiência. Já começa a revelação daqui. Peço-te que faça uma experiência. Então vamos fazer uma experiência? Você está aí comendo de tudo, um monte de porcaria, um monte de industrializado, um monte de refinado, um monte de comida que está te inflamando. Vamos fazer uma experiência? Vamos fazer um desafio de 21 dias? Tá percebendo a ligação do meu trabalho com a palavra de Deus? Isso é lindo, gente. Então bora lá, vamos fazer uma experiência. É óbvio que eu não vou trazer essa fala lá no grupo. Eu tenho uma maneira mais técnica de aplicar isso na vida das mulheres. E ele diz assim, peço-te que lhe faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias.
10 dias. Quanto tempo dura o nosso detox? 7 dias. Eu poderia estender mais? Posso. Só que eu sei que para algumas mulheres elas não aguentam. Então eu encurto um pouco, que não fique nem muito pouco, mas também que não vá se estender a nível de que eu sei que muitas não conseguem. 7 dias é um bom resultado? Excelente resultado e vocês são prova viva disso. Então ele diz assim, peço-lhe que faça uma experiência com os teus servos durante 10 dias. Então aqui a gente já consegue entender 2 processos. Isso falando da parte nutricional, tá, gente? A gente não vai falar da parte espiritual. Então, ele está falando de fazer uma experiência, vamos colocar a prova, durante um período. Então, vamos estabelecer um período para que vocês percebam o que vai acontecer no nosso corpo. Ele diz assim, de 10 dias, não nos dê nada além. Isso se trata de restrição. Eu restringo muita coisa no período de 7 dias, sim ou não? Não nos dê nada além, não nos dê nada além de vegetais para comer e água. Eu não quero mais nada que não seja vegetais e água para me comer. Então eu vou restringir tudo aquilo que é os manjares do rei e eu quero que vocês me alimentem apenas de legumes e água. Aí ele continua dizendo assim, ó. Depois, compare a nossa aparência, é o que nós estamos falando agora de aparência, a gente não acabou de falar disso? Pele viçosa, cabelo, força, energia, disposição, falamos disso. E é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo exatamente isso. Compare a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei. Que comem essas bobagens aí, né? Então ele está fazendo aqui uma comparação. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. 10 dias, gente. É o começo da mudança do corpo de qualquer pessoa, quando ela se submete a uma alimentação anti-inflamatória. Isso é visível. A Bíblia está nos mostrando isso, ó. Só que quem atenta para isso? Ninguém. Eu faço um jejum, só que depois eu tomo de novo as bobagens. Eu tô limpando e sujando, limpando e sujando. É enxugar gelo, vocês entendem? É enxugar gelo. Aí, aqui, pra gente finalizar, passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Então, passou os 10 dias do experimento e quando eles foram se apresentar, eles eram mais viçosos, mais bonitos, mais fortes, tinham aparência saudável. Então, quando o rei se depara com aquilo, ele fala, meu, como que aconteceu isso aqui? O que aconteceu que esses aqui, que comeu apenas legumes e água, detalhe, que é tão insignificante para muita gente. Nossa, mas eu vou comer isso, você nem sabe o que isso vai se transformar. É mais barato do que fazer botox na cara. Entende? Então, assim, a gente percebe aqui, na palavra de Deus, alguns pontos que eu quero deixar para vocês, meninas. O que isso tudo aqui quer dizer? Né? Isso aqui é muito importante. Neste trecho desse livro que a gente acabou de ler, Daniel e seus amigos, eles optaram, eles fizeram uma escolha. Eu falei disso lá no comecinho da imersão. Eles fizeram uma escolha. Então, eu posso fazer uma escolha com o que eu vou colocar para dentro do meu corpo. Eu posso escolher o que eu vou comer, certo? E eles fizeram essa escolha por uma alimentação simples e saudável, que era apenas vegetais e água, como a gente acabou de ler. E ele, ao invés de comer ali o banquete do rei. Aqui a gente entende que nós podemos fazer escolhas inteligentes como uma forma de fidelidade a Deus. Aqui tem um princípio e aqui tem um valor espiritual, não só físico, não só nutricional, não só para ficar bem, mas aqui tem um princípio espiritual. Qual era? Ser fiel a Deus. Eu não vou me deleitar naquilo que vai me prejudicar diante do Senhor. Então eu recuso os manjares do rei e vou comer apenas aquilo que eu já me alimento a vida toda. Você acha que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego comiam os manjares do rei antes dessa prova? Não, ele já tinha esse estilo de vida alimentar. Ele já sabia o que iria acontecer com eles. Não foi um experimento só naquela hora, ele já sabia. Por isso, ele pede para continuar simplesmente comendo aquilo que ele já vinha comendo. Então, aqui existe uma forma espiritual de honrar a Deus
através da fidelidade. Então, isso daqui nos ensina dois princípios. Eu posso, como nós lemos no 1 Coríntios, como está escrito em 1 Coríntios também, que nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo. Daniel fez algo extraordinário. Ele glorificou a Deus através da comida, através daquilo que ele colocou para dentro do seu corpo. Entende? E como resultado da sua fidelidade ao Senhor, o resultado foi uma saúde exemplar, uma boa aparência, que eles tiveram ali a melhora da aparência dele. Então esse texto, gente, ele nos mostra que a gente pode fazer escolhas com consciência dentro de uma alimentação, que a gente pode sim levar para o resto das nossas vidas. Adorando a Deus, glorificando a Deus, com a forma como eu cuido do meu corpo, com a forma como eu me alimento. Toda vez, a partir de hoje, Deus, na palavra do Senhor, está dizendo assim que Deus perdoa o nosso pecado feito na ignorância. Mas a partir do momento que eu tenho conhecimento disso, vem a cobrança. Eu não sei, meninas, se vocês ouviram um testemunho que é de arrancar os cabelos. De um homem, que quem conta esse testemunho é o Luciano Subirá, de um pastor que faleceu, ele morreu. Na verdade, o caso dele foi o contrário, mas também acontece o oposto. Ele fez tanto jejum, que ele chegou a óbito, ele morreu. Por quê? O excesso extremo das coisas nos leva a perder a vida, a Bíblia diz sobre isso. Esse homem fez tanto jejum que ele acabou perdendo ali massa, ficou desnutrido, enfim. E ali ele teve quando ele morre, ele tem uma experiência sobrenatural. Aparece um homem de branco atrás dele e ele fala, depois que ele volta à vida, é constatado que ele morreu, o óbito foi assinado e tudo, mas a experiência pós-morte que ele teve, ele diz que sentia um homem de branco atrás dele e esse homem falava com ele, conduzia ele para o velório dele. Aonde nesse velório ele vê a esposa dele debruçada no caixão e essa esposa questionando a Deus, dizendo assim, Jesus, ele era um servo fiel ao Senhor, ele jejuava. E aí o Senhor leva ele, como assim? E Jesus, no plano espiritual, falou assim para ele, eu estou recebendo uma culpa que não é minha, você é um suicida. Procura esse testemunho, gente. Depois eu vou pesquisar e vou mandar para vocês. Jesus disse para esse homem em espírito, porque ele já estava morto, você é um suicida. Porque você tirou a sua própria vida com exageros de jejum. Eu não mandei você fazer isso. É forte demais, gente. Isso tanto acontece para o extremo da espiritualidade, jejuar demais. Peraí, você tem que saber jejuar, você tem que aprender a saber jejuar. Preparar o seu corpo para jejuns, assim, de 3, 4, 5 dias, uma semana. Você tem que ter um preparo para isso, E o oposto também acontece. Pessoas que comem e que morrem por obesidade. Essa pessoa poderia estar vivendo hoje. E Jesus disse para esse homem assim, não era tempo de você morrer, mas porque você fez dessa maneira, você está aqui. E esse homem começou a clamar a Jesus, falar assim, Senhor, me dá mais uma oportunidade, me deixa voltar. E aí o Senhor falou assim para ele, tá bom, você vai voltar. E esse homem viu o médico assinando o óbito, viu desligando os aparelhos, tudo isso ele viu o corpo dele saindo de dentro do corpo dele, da matéria. Em espírito ele viu todo o cenário, enquanto Jesus falava com ele, que ele era um suicida. Então a gente é um suicida quando a gente jejua extremamente, demasiadamente, colocando a nossa saúde em risco. O jejum é bom, o jejum é saudável, mas tem que ser feito com consciência e com sabedoria. E quando a gente come em excesso, a gente acaba também sendo um suicida. Por quê? Porque nós estamos levando o nosso corpo a doenças que a doença vai levar à morte. Entende? Então a palavra do Senhor, minhas irmãs, ela é base, ela é fundamento, ela é direcionamento para toda e qualquer área das nossas vidas. E eu louvo a Deus porque o Senhor me permitiu, me deu esse presente de cuidar de mulheres nesse aspecto. Porque o Senhor, um dia, na minha dor, porque eu já estive acima do peso, 20 quilos, sofri, adoeci, eu pedi ajuda para o Senhor para emagrecer, Deus me deu, estou encurtando aqui a história. E aí o Senhor um dia me fez essa pergunta, o que é que você vai fazer com a sua dor? Com tudo que você viveu? Ou seja, ele já estava me pontuando. Toda a sua dor vai servir de cura para outras mulheres.
E hoje já são 4 anos cuidando de mulheres com a mentoria, com desafio, né, através de uma alimentação saudável. Por quê? Porque assim o Senhor nos direciona, Ele quer vida em abundância, né, meninas? Então eu quero finalizar essa imersão. Eu espero que isso tenha agregado algum valor. Eu acredito que sim, que agregou valor, conhecimento a vocês. Lembrando que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Lembrando que eu posso comer de tudo, mas não tudo o tempo todo. Lembrando que eu posso comer o que eu quiser, mas com moderação, sabendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo. E a gente faz isso através de uma alimentação saudável, equilibrada, lembrando da regra 90/10. 90% da minha rotina tem que ser saudável. 10% eu deixo ali quando tiver uma festa, um passeio, um lazer. É isso, meninas. Independente de emagrecimento, de não emagrecimento, a nossa vida precisa sempre achar um eixo, um equilíbrio, seja na vida espiritual, seja na alimentação, seja na área que for. Então, assim, eu já quero abrir aqui, caso alguém queira fazer uma pergunta, nós temos aqui algum tempinho, tá bom? Nossa live, ela tem uma duração de 1h30, é o normal, é 9h12, embora a gente atrasou um pouquinho por conta dos negócios, não estava dando muito certo. Se quiser fazer pergunta, pode fazer, senão a gente vai fazer um agradecimento aqui e nós já vamos finalizar, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Calma, gente, é muita pergunta. É muita gente, calma que eu só sou uma. Se não querem, a gente vai finalizar aqui. Quero agradecer a participação de cada uma de vocês. Eu sei que isso é um conhecimento que talvez é um pouco pesado demais para a gente absorver tudo, mas é importante a gente saber. E se isso fez diferença na sua vida, se isso agregou a vocês, comenta lá no grupo sobre, olha, a imersão foi boa, aprendi isso, enfim. Dê um feedback, porque isso estimula as outras meninas também a quererem participar mais vezes. Se isso agregou conhecimento a você, se te ajudou de alguma forma, é isso aí, meninas. Eu quero trazer um pouco de conhecimento, um pouco mais aprofundado fora lá do grupo, porque não dá tempo de fazer isso, para que a gente possa nos ajudar. A gente pode fazer com que o reino dos céus cresça em graça e em conhecimento, tá bom? Muito obrigada a participação de todas vocês. Foi um prazer, dona Irene, conhecer a senhora, tá bom? Fica lá no grupo, que a cada 15 dias eu faço uma imersão, assim quando Deus me permite. Foi um prazer conhecê-la. Qualquer coisa precisando, estou aqui à disposição. Pode ligar o microfone. Tem um microfonezinho aí embaixo. Tá. Conseguiu. Prazer foi meu, pastora Luana. Foi muito bom. Que bom que a senhora agregou, né, os conhecimentos da gente. E a Silmara me fez o convite para conhecer, para participar. Então, foi muito bom para mim. Que bom. Fico muito contente. Me acrescentou muito. Amém. Me acrescentou muito. Que bom. Fico muito feliz por tudo isso. Tá bom, meninas? Fiquem com Deus. Um beijo no coração. E vamos seguir em frente. Sempre lembrando de glorificar Deus através daquilo que a gente coloca para dentro da nossa boca. Tá bom? Beijo, gente. Fica com Deus. Deus abençoe.